Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast aqui do Se Cuida Cash. E hoje nós estamos recebendo um atleta de ponta. Pois é, um atleta que para muitas pessoas é de uma origem duvidosa, né? Muitas pessoas desconfiam dele realmente se é natural, se não é. E nós estamos aqui para poder, além de provar que realmente é natural, a gente vai contar um pouco da sua história, dar essa grande oportunidade para ele contar a história dele, como ele começou no esporte, como é essa linha do natural, quais são as importâncias de realmente um atleta natural, não só natural, mas natural pro. Enfim, vocês ficam acompanhando aí nesse canal, nesse vídeo, que é um bate-papo bem bacana. De antemão, já peço para vocês se inscrever no canal, curtir muito esse vídeo, compartilhar e comentar o máximo que vocês puderem, porque o bate-papo hoje é de gente grande, mas muito grande, porém natural. Meu irmão, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui, não somente, né, porque você apoia o esporte, Sim. você tem a generosidade quando criou o seu programa do Se Cuida, no qual eu faço parte, eu tenho um enorme carinho, porque você viu da importância que o atleta tem de cuidar da sua vida, o seu maior bem. Então, quando você deu essa oportunidade de estar fazendo parte do programa, eu tenho o maior prazer de divulgar para as pessoas, não só atletas, mas também quem não é atleta, mas que precisa cuidar da sua vida, da vida dos seus familiares. Então, obrigado aí por fazer parte desse programa, cara. Pô, sensacional, cara. E é um De prazer verdade. também te ter no time, né? Uma representação e o peso que você tem essa responsabilidade, ainda mais em alta que tá esse hoje natural, não? É um Sim. prazer sempre não ter você no time só apenas, mas te receber em casa. Certo? Esse Obrigado, cara é obrigado, sensacional, cara. gente. Quem Obrigado. conhece ele sabe do que eu tô falando. Meu, vamos iniciar. Vamos falar um pouco aí quem que é o Ricardo Santos, É, como ele começou no esporte, como tudo iniciou, o porquê realmente manter essa origem natural. Vamos falar dessa seriedade, né, do que carregar sim, esse peso e essa importância de ser um natural, porque as pessoas, pelo que eu vejo, têm confundido muito, né? exato. Ou entender o que de fato é natural. Então, acho que assim, ninguém nada mais, nada menos do que você, como um dos nossos grandes representantes aqui no Brasil, nível nacional, e também já foi para fora disputar, que tem essa capacidade, né, essa autoridade de poder falar. Então, conte, seja bem-vindo, vamos iniciar a sua história, mas a gente quer te ouvir. Maravilha. Primeiramente, sinto lisonjeado por estar sendo uma primeira pessoa a estar fazendo parte do seu programa e estar trazendo esse tema de suma importância, que é ser um fisiculturista natural, porque realmente existe uma grande seriedade sobre isso. Existe talvez uma grande confusão, né, com relação ao que é ser um atleta natural ou não. Então, acho que é importante colocar todos esses pontos. Então, para quem não me conhece, primeiramente, prazer. Eu me chamo Ricardo Santos. Eu sou o primeiro atleta brasileiro a vencer lá no Natural Olympia, em Las Vegas, isso em 2023. Também me tornando profissional na categoria Class Physique, também na categoria Bodybuilding, aonde o Natural Olympia é um campeonato que ele tem a mesma representatividade de que o Mister Olympia, que vai acontecer daqui acho que 3 ou 4 semanas em Las Vegas. E aí é um campeonato que envolve vários países em que atletas de fisiculturismo natural, que em cada país participa, né, da federação que é a INBA-PNBA, eles passam já por alguns campeonatos. Nesses campeonatos existe um exame de antidopagem que é seguido pela própria lista da UADA, e é isso que diferencia da pessoa de um atleta natural para um atleta tradicional, que é a primeira coisa que as pessoas têm muita confusão. E eu sempre, desde a minha infância, eu sempre gostei de estar praticando esportes, vim de outros esportes como o futebol, como a grande maioria dos brasileiros, né, que querem ser um atleta de futebol. Você já foi atleta de Já futebol, foi sabe goleiro, muito bem como isso é importante para nossas vidas. sim. Mas também participei de esportes de artes marciais, como judô, jiu-jitsu, handebol, Olha, atletismo. Então, sempre teve na minha vida, no sangue, o esporte. E é interessante porque o esporte, ele realmente ele traz a disciplina, te traz a resiliência para muitas outras coisas da vida. uhum, E daí vem a questão de que eu jogava futebol,
Eu precisava estar fortalecendo meus membros inferiores, porque eu jogava de zagueiro, Sério? próximo do goleiro, mas não tinham goleiros como você que conseguiu bater o tiro de meta, que é quando a bola sai para a linha de fundo, Sim. e era eu que batia, né? Você que bateu o chute de meta. Exatamente. E aí eu acabava tendo já muita força. Desde criança, né? Uhum. Tinha duas coisas que até hoje eu trago comigo no meu físico, geneticamente, que é preponderante. É. São os meus braços e as minhas pernas. Ah, isso é verdade, a gente percebe, porque é até um assunto engraçado que nós um dia estávamos treinando em uma academia. E aí eu falei, cara, você tem uns braços bons, né? Porque realmente, todo mundo que vê o Ricardo, acho que não só pelas telas, mas pô, pessoalmente você vê o cara realmente fala, meu, os braços dele são muito poderosos, assim como as questões, a gente estava conversando inclusive dos ombros, né, do quadríceps, e eu falei, cara, aí ele mostrou uma foto dele, ele pegou o celular dele assim, mostrou uma foto dele Quando quando ele tinha tinha 4 anos, né? 4 anos, eu ia falar 6, mas é 4. Meu, 4 anos o cara tinha um braço maior que muita pessoa de 30 aí. Muito maior que amigo meu. E o bichão desenvolvido, arredondado. Eu É falei, não é muito, possível, o bicho foi assim, acho é muito que interessante. na madeira tinha uma coisa diferente ali, irmão. Não é Mas possível. é que é engraçado isso que você falou também. A gente vai falar um pouco mais, né, sobre como eu comecei a musculação, Ah, mas falou da questão da cultura familiar, casa, alimentação. Na minha casa, minha mãe é de Piracicaba, meu pai é falecido em Piracicaba, a gente sempre tinha a possibilidade de ter uma alimentação boa, ralava bastante, sempre eles trabalharam muito. Então isso é uma coisa que eu também tenho comigo, né, com uma grande referência, meu pai e a minha mãe. Minha mãe, inclusive, eu lembro quando eu tinha 9 anos de idade, né, que ela sempre cozinhou muito bem. Também foi professora, diretora escolar, se tornou advogada. Eu lembro que eu tinha 9 anos de idade, perguntei para minha mãe na cozinha, pô, mas a senhora cozinha tão bem, né? A senhora brincava de casinha quando eu era você criança? Eu falei, perguntou não. pra ela. Perguntei para ela, ela falou, não, filha, essa mãe, desde os 9 anos de idade, trabalhava na casa de familiares com a sua avó. Desde os 9 anos. Então, ali já foi um primeiro, não vou dizer um choque de realidade, Uhum, mas eu entendi que com 9 anos de idade, mesmo criança, já tem que ter uma seriedade nas coisas da vida total. e respeitar as pessoas. Sim. Então, isso foi uma coisa que eu tenho como referência, que eu lembro até, sabe, Matheus, quando eu comecei a estudar, que antigamente tinha aquelas mesas, né, que de cozinha, que você abria, né, para ela ficar maior, o meio você acabava, né, abrindo para poder ficar maior. Uhum. E não me sai da minha mente nunca de quando eu era criança, da minha mãe me ajudando a estudar naquela mesa, com aquela mesma cor, aquele azul, aquela fórmica ali. Uhum. E ali eu me lembro que, para mim, criança, você não imagina o que é a vida, né? Uhum. Trabalhar, responsabilidade, ser filho. Então, para mim, aquilo era uma coisa que era mais difícil do mundo. Mas eu mal sabia que ali a minha mãe, ela me ajudava a estudar, ajudava a limpar a casa. Ela ia para a escola porque ela já era diretora escolar e Uhum. de madrugada ela estudava porque ela estava fazendo direito na PUC São Bernardo do Campo. Esforçado. Então ali você já Demais. tinha uma base, pelo que eu tô vendo ali, tanto uma questão de trabalho em si, da própria exemplo da sua mãe, quanto também essa cultura de alimentação, né? De Exato. uma questão saudável e automaticamente essa origem de ter essa organização, né? Exato. Dentro de casa. E aí que vem essa questão, você falou da alimentação, Aí os porque bracinhos já bateu já vem com a boa alimentação. Eu lembro quando, pulando, mas depois eu vou voltar, né, no início aí de quando eu iniciei a musculação, quando eu comecei a treinar, Uhum. não tinha condições financeiras de ter nenhum tipo de suplementação e nem tinha muitas suplementações. E isso nós estamos falando de o quê? Estamos falando isso daí há 31 anos atrás. 31 anos atrás. Porque o Ricardo, Que as né, pessoas não sabem, não sabem, ele tem né? 27, vinte e né? sete 27 pulados. anos. Não, o Já, bicho é, não, olha. ó, é assim, é aí que vem uma outra coisa que eu trago muito de acreditar na longevidade. Como na minha casa tinha a possibilidade de ter muitas frutas, mas não tinha recursos financeiros para comprar uma suplementação, eu Aham. lembro que na minha casa tinha maisena. E aí eu falei, o que que eu vou fazer para enriquecer minha vitamina, que era com leite, banana, mamão, Aham. maçã, o que tinha lá? Eu coloquei maisena. Colocou a maisena. Maisena, deduzi, né? Pô, maisena você faz Mexeu. mingau, né? Acaba enriquecendo, né? Aham. E eu vi que eu não estava errado, porque anos depois a empresa de suplementação criou o Oximase, Que era que é milho, amido de milho. base, Então, maisena. muitas coisas assim é interessante colocar, porque a gente vê que tem muitas pessoas que querem ser atletas, Uhum. ou que de repente quer ter um físico melhor, e elas acham que tem que ter todos os recursos de suplementação para poder fazer isso. E às vezes você pode ter na sua casa uma alimentação
que não é com tantas variedades, mas que ela é muito rica em nutrientes Uhum. e você vai conseguir ter um bom treinamento, uma boa biomecânica. Daí que eu falo que é o investimento. Você de repente tá com um personal, você tá de repente com um treinador, que nem antes da minha temporada passada, eu tive a possibilidade de ter como treinador o Rodrigo Rebelato, que eu sempre acabo colocando que é praticamente um dos melhores treinadores do Que é o que acompanha o Brasil. Jorlan, né? Isso, que acompanha sempre o Jorlan, Muito bom, acompanha o William inclusive, esse cara. Martins, Muito algumas bom. meninas. Ele tem muito conhecimento, foi atleta, então é muito legal o vasto conhecimento que ele E tem. ele é um cara muito na dele, né? Muito tranquilo, é um Faz o cara que trabalho. eu falo assim, ele tem muito conhecimento, e ele te coloca numa condição que é o que, infelizmente, existe muito ego às vezes nesse esporte. Uhum. Quem tem que brilhar é o atleta, e não o coach, não o treinador. Perfeito. O coach ou treinador, ele brilha com o quê? Com o êxito, com o sucesso daquele atleta. E quando o atleta lá no palco e ele ganha, ele sabe que ele não está sozinho. Perfeito. É a mesma coisa eu. Hoje eu tenho a possibilidade de ter um cara que é o meu irmão, né? Que as pessoas conhecem, né? Que é o Hardcore, que é o Aham. Wallace. O pessoal conhece como Hardcore Consulting, que é um cara que ele me conheceu quando eu participei da minha primeira competição no Masters Brasil em 2022, que inclusive fui campeão overall. Aham. E dali ele já teve uma empatia de ver o meu físico e nos campeonatos posteriores que a gente foi também ali, né, competindo e foi me conhecendo, ele é coach do Obina Natural, sono O profissional. Bina, pô, uma linha muito boa também, Muito né, cara? impressionante também. Impressionante. Ele também tem muitos atletas que ele acabou já trabalhando. Tem aí acho que posso estar enganado, acho que é a Letícia, que Aham. também ela é o figure e ele conseguiu também trazer a ela um trabalho físico fenomenal, que ela acabou participando do Mister Olímpia, conseguiu a vaga do Mister Olímpia. Inclusive, ele é muito conhecido também por trabalhar muito bem com atletas figure, mas é um conhecimento assim incrível. E aí ele está me trazendo também essa possibilidade de trazer um físico renovado, um físico melhor. E é uma coisa que eu falo que é um investimento que a pessoa tem que ter. Mas se a pessoa não for atleta, e ela tiver uma possibilidade de ter um bom instrutor, como eu lá no passado tinha um mestre que cuidava com relação a executar corretamente os exercícios, de orientar por cima da alimentação e a pessoa seguir com o que ela tenha em casa, mas que é o suficiente, tem aquela riqueza nutricional. E para o treinamento, como eu sempre digo, passou aquela catraca, deixa o teu ego na catraca, e vá para dentro para poder estar fazendo seus exercícios corretamente, com a biomecânica. Não se importe com a carga, mas sim com a boa execução. Porque é Uhum. isso que vai fazer o teu físico ter hipertrofia, vai Perfeito. fazer você ter uma evolução. Uhum. Então, quando a pessoa tem esse mínimo, mas o mínimo que ela tem, ela consegue dar o 100% dela, não tem como Perfeito. ter erro. E o Ela vai ter trabalho, sucesso. as pessoas, eu concordo plenamente com você, que as pessoas hoje querem atalhos, né? Sim. Então, assim, pô, você é um dos, alguns outros exemplos que nós temos hoje no Brasil, mostrando que nem tudo, na verdade, acho que não existe atalho, né, cara? Existe. Existe um trabalho duro. E esse trabalho duro ele é feito dia a dia, né? Com treinamento, com a A parte de constância. alimentação, a constância. E realmente outros exemplos. O que eu vejo as pessoas hoje querendo pegar esse atalho, chamado ou a suplementação ou outros medicamentos ergogênicos em si, colocando a culpa ou a esperança nesses medicamentos, esquecendo que o trabalho é. Entendendo que tais suplementos ou outros medicamentos é apenas um auxiliadores daquilo e outra. Às vezes a gente percebe muita gente tomando muito medicamento, muito ergogênico, não tendo um físico daquele cara que, Sim. né, não toma nada ou quase nada. Você, tenho certeza, É, você já essa. deu vários banhos É, em pessoas que não eu nem. tomam muita coisa, você não toma nada, Eu nem e o falo pessoal fala banho. assim, o Ricardo. Não, eu falo cachoeiro, não falo banho. Fala Não, assim, o porque aqui. Ricardo toma isso, então aqui é a prova viva, e Você realmente é foi um uma coisa trabalho, né, interessante, cara? né? Porque que acontece, né? Eu sempre tive muito respeito e tenho muitos amigos, né? Atletas profissionais ou não, e eles sabem, por isso que acho que eles me respeitam e me têm como amigo. Porque eu nunca me coloquei na situação de discutir que eu sou melhor que eles, ou de ir numa competição para dizer que eu sou melhor que o hormonizado. Pelo contrário, eu tenho um grande respeito e eu vejo o quanto que os caras também, no dia a dia, os caras ralam bastante, trabalham bastante. O que eu acabo sempre colocando é isso. Eu compito numa federação
que ela tem as suas devidas regras, assim como o futebol, né? Assim, natação, atletismo, e elas acabam colocando essas regras. E o que eu vejo é que a constância de anos e anos treinando, mais de 31 anos treinando, em que eu fui cada vez mais, até hoje, isso que é legal, eu vou aprendendo cada vez mais sobre biomecânica, execução correta, treinamento, periodização para que o meu corpo ele possa descansar e continuar na evolução, não ter um platô de alimentação que é constante, que me faz feliz fazer parte desse processo. Então, acho que é por isso também que eu tenho o respeito, né, pelas pessoas que eu conheço, que são atletas amadores, profissionais que utilizam recursos, porque eles sabem o quanto que eu respeito elas também. Então, é isso que é interessante colocar para as pessoas. O que vai fazer a pessoa evoluir, seja ela um atleta natural ou um atleta que utiliza recursos ergogênicos, ela ter a humildade de saber que ela está sempre num eterno aprendizado, em que ela vai ter que ter a constância de fazer um treinamento, periodização, porque se o atleta tem uma lesão, já vai uns degraus para trás. Acabou. Enquanto aquele cara que continuou, ele vai estar progredindo. Então, quanto mais o cara se ter aquela constância de treinamento, alimentação, periodização, ele vai estar sempre evoluindo. E esse é um esporte que eu vejo, até quando a gente fala sobre o fisiculturismo tradicional, você vê os atletas que estão no Olímpia, quando é que você vê a grande maioria dos atletas se tornarem campeões? Com mais de 35 anos de idade. Sim. Por que é isso? Porque diante de tudo que eles acabam tendo de aporte para se tornar um atleta profissional de nível A, aquilo demorou tempo, porque a musculatura vai ter na maturidade, vai ter na densidade muscular com a constância. Perfeito. Então, eu acho que é isso que eu vejo. É difícil até quando a gente fala, né, sobre uma pessoa que quer fazer uma dieta, que quer emagrecer, olha, faz uma dieta para você melhorar a sua saúde. A questão estética vem depois. Porque se conversa com a pessoa, as pessoas acabam ficando muito vidadas na parte física. Exatamente, esquece. Quando a pessoa começa a ver, cara, como é que eu estou trabalhando? Estou tendo mais dinamismo. Poxa, quando subo uma escada, eu tenho uma melhor disposição. Pô, uma pessoa que é pai, quando eu vou segurar meu filho, olha por quanto tempo eu consigo segurar meu filho. Então, quando a pessoa começa a ver esses benefícios, motiva ela a continuar. Total. E quando a pessoa ela dá o primeiro passo é difícil às vezes. Mas o mais difícil é você manter aquela constância. Porque o início você começa a fazer uma dieta, você começa a ver que começa a ter uma perda ali de peso, você começa a ter uma melhoria, mas ali no intermédio desse processo, você começa a sentir o quê? Que parece que parei, estou fazendo sempre a mesma coisa, mas aí quando ela entende que essa rotina vai fazer ela aumentar o que ela quer do objetivo dela, de emagrecer, ter uma melhor disposição, praticar uma atividade física que de repente ela sempre quis fazer e nunca teve vontade. Sim. Quantas pessoas eu conheço, pô, eu queria surfar e a pessoa não conseguia ter um físico para isso, hoje a pessoa está fazendo isso. Pô, eu queria jogar bola com os meus amigos, mas eu nunca conseguia disposição, hoje eu consigo. Hoje eu queria estar com meu filho andando de bicicleta, jogar uma bola no parque. Poxa, olha só que gostoso, tô aqui curtindo o meu filho crescendo. Então você vê que tem coisas da vida que a pessoa acaba ganhando quando ela tem uma constância e uma disciplina. Então, às vezes, tem dias que é difícil. Nós temos dias difíceis. Muitos. Seja psicológico, seja físico, emocional. Só que a gente sabe que todo dia a gente tem que ter ali uma constância, fazer uma coisa que é investir na nossa saúde. Daí que vai, Matheus, que é interessante você começar a falar, pô, você é louco, porque eu vou treinar 4 horas da manhã. Você acorda 4 horas da manhã? Eu vou treinar 4 horas da manhã. Você acorda antes, para poder... Eu acordo 3 horas da manhã. Então, assim... Para isso, eu tenho que me programar do dia, do meu trabalho, do meu ofício, claro, para poder dormir o suficiente, para poder manter essa rotina. Mas eu, desde quando estava até na faculdade, ou quando eu acabei fazendo minhas especializações e tudo mais, eu via que esse horário da manhã era o horário que eu conseguiria todos os dias ter a constância de estar treinando, porque o mundo de fora ainda não estava acontecendo, de questões de responsabilidades, trabalhos, qualquer obstáculos a se ultrapassar, bem como também eu via que quando eu fazia isso, a minha disposição para o dia era muito superior. E até a questão da concentração, da biomecânica, de executar, era muito melhor do que se eu fosse pro final da tarde, que eu já
tinha trabalhado, já estava com um cansaço psicológico Não, e que já pensando no dia seguinte o que eu tinha para fazer. Então eu vi que este era um horário que eu poderia estar colocando essa minha atividade física para me preparar para o meu dia, para qualquer situação. Então é a constância nisso é também, cara. perfeito, cara. E assim, não tem palavras, né? A gente começar o dia já fazendo uma atividade física, seja ela musculação ou outra que seja, né? Um cardio, jejum, enfim, coisas que a gente possa já colocar em prática esse efeito do físico que automaticamente a questão cognitiva, a Sim, sensação de liberar os hormônios serotonina e dentre outros, você se sentir bem, já trabalhar mais disposto. E você, ao longo do seu dia, que as pessoas pensam muito, né, meu? Pelo que eu vejo, assim, eu não vou colocar uma atividade física no meu dia a dia porque eu não tenho tempo, ou senão exato. vai me cansar mais. Eles não entendem que o processo é o inverso. Você Sim. colocando uma atividade física, eles te dão mais disposição. Hoje os estudos, os artigos mostram que você dormindo melhor, praticando atividade física e tendo uma alimentação, só os hormônios de testosterona em si sobe de 25 a 30% a mais. Você vê uma coisa natural Uma que o coisa corpo tem, natural, você assim como a entende? questão intelectual que nós estamos falando. Perfeito. E fora o que isso vai te levar. As pessoas encaram às vezes a atividade física hoje de uma forma que é, olha, eu vou fazer atividade física ou musculação ou outra no fins estéticos. Mas eles entendem que o fim estético acaba sendo uma coisa secundária. E Exato. o impacto social e a forma como isso te beneficia, não só na saúde, mas naquele movimento em torno, como pessoas, ou até mesmo as questões da conduta profissional, dessa melhor disposição e dentre outras, cara, é um impacto que gera uns frutos assim imensos. Sim, E automaticamente também financeiros, porque volta ao ponto que quando eu me sinto melhor, quando eu me sinto mais disposto, quando eu me sinto mais alegre, mais feliz, automaticamente esse impacto de tudo que está ao meu sim. redor é O melhorado. que é legal que você colocou sobre a questão financeira, né? Porque, como eu falei, né? Lá, quando eu era criança, eu via os pais dos meus amigos, várias situações de ir no médico, problemas de saúde. Falei, não é isso que eu quero para mim. Aham, E hoje em dia eu vejo que a escolha que eu fiz lá no passado realmente ela se efetivou. Por quê? Eu prego muito a questão da longevidade, principalmente da longevidade esportiva, onde estamos aqui hoje tendo esse papo saudável e vim aqui fazer meu exame de rotina. perfeito. Meu, Aproveitando, você entendeu? qual a importância você vê hoje como a experiência que você tem como um atleta e não atleta, Hum. mesmo você sendo natural? Qual a importância? Porque eu percebo que as pessoas hoje, principalmente nível os atletas ou não atletas, às vezes eles se preocupam em fazer exames porque toma muito recursos ergogênicos. E você, como um cara natural, fala um pouco essa importância de fazer exames, seja eles de sangue, seja eles cardiológicos ou não. Na sua visão, como um cara experiente que você tudo que você tem, qual que é a sua visão sobre isso, cara? É muito interessante porque, como eu estava falando agora, eu sempre fiz exames de rotina porque, primeira coisa, eu sempre pensei na questão de o que que eu tenho que fazer para manter totalmente a minha saúde intacta. Eu faço atividade física, faço alimentação, mas eu não sei como é que está a minha saúde mesmo por dentro, como é que está meu coração, como é que está toda a estrutura que faz com que eu consiga manter essa rotina. E é interessante porque eu sempre fui muito curioso, né, de ter informações, Perfeito. tanto de treinamento, alimentação e da saúde. Eu sempre verifiquei uma das coisas que é importante colocar, né, que o homem negro, né, a pessoa negra, ela tem grandes possibilidades de ter problemas cardíacos. Por isso que você vê muitas pessoas negras que têm hipertensão, problemas cardíacos, né, infartos. E isso é uma coisa no qual eu comecei a prestar muita atenção para o que que eu posso fazer para, de repente, já que tem essa possibilidade, já estar me prevenindo, ter uma prevenção sobre isso. Foi daí que eu comecei a não só ter a regularidade de fazer exames de rotina, como também na minha alimentação. E o que que é legal? Antes eu não tinha tido o privilégio de conhecer você, conhecer esse trabalho que você acaba realizando, que você viu quantos atletas que infelizmente alguns acabam falecendo, alguns tendo alguns problemas de saúde.
E você teve essa empatia de ver que muitas pessoas, elas não acabam tendo essa possibilidade de participar de um programa como esse por questões financeiras, porque é caro ter um convênio médico. Pois é. Então, é difícil a pessoa chegar a ter um convênio médico para poder estar fazendo exames periódicos, porque isso encarece muito a ela, ao que ela acaba tendo até de alimentação, da vida dela, de ter que pagar. Todo mundo tem que pagar a conta de luz, de água, pagar as despesas do mês, tudo isso. Então a pessoa acaba, às vezes, até um lado tem os que negligenciam, claro, mas tem aqueles que não têm condição. E você, com a tua empatia, você trouxe um programa em que a pessoa ela pode não só atender somente a ela, como a família dela. Então, isso faz com que a pessoa tenha uma longevidade. E quando você me fez esse convite para poder fazer parte do processo, eu fiquei muito feliz que nós conversamos. Eu falei por quê? Não é só porque aqui eu estou conseguindo continuar fazendo meus exames de rotina para saber como é que eu estava antes e pós-campeonato. E um dia eu não vou ser mais atleta e eu vou ter que cuidar do Ricardo, que tem uma família também. Mas porque eu sempre defendi isso, da longevidade das pessoas que são mais velhas. Quando eu tô na academia, que eu vejo lá senhores de 70, 80 anos treinando, cara, eu fico mó feliz, porque é isso que eu quero pra mim. Lá na frente ter a autonomia de poder pegar um prato, de fazer as minhas coisas, de poder estar andando na rua sem precisar de um andador, porque eu não pude me cuidar, não tive exames para fazer. Então, quando você me chamou para poder estar fazendo parte desse programa, eu fiquei muito feliz, falei com a minha esposa. Então, assim, eu acredito muito em Deus. E eu acho que Deus acaba podendo estar unindo as pessoas que têm o mesmo propósito. E aí acaba sendo mais uma forma de multiplicar a vida das pessoas. Perfeito. Então, quando você me chamou para isso, eu fiquei muito feliz e ao mesmo tempo abençoado de poder ter mais uma ferramenta para que muitas pessoas que às vezes não cuidam do seu maior bem, que é a sua vida, a sua saúde, elas possam ter um norte. Top. Então, cara, te agradeço e eu tenho certeza absoluta, talvez você também não saiba o quanto que você também é importante na vida dessas pessoas que acabam entendendo o teu propósito e faz parte do Se Cuida. E eu, quando tive essa possibilidade, fiquei muito feliz para ser mais uma pequena ferramenta, um grãozinho de areia aí, para de alguma forma algumas pessoas consigam acessar e falar na academia, na vida laboral, sabe, numa audiência, poder falar, cara, cuida da sua vida. Então, às vezes, a pessoa vem conversar com você, até é interessante isso. Quem me conhece, né, no mundo das competições e no backstage vai poder falar com você. Sempre quando eu tô ali com as pessoas, eu sempre estou comentando sobre algumas coisas que ela precisa fazer para multiplicar na vida delas e falar também da saúde. Top. Porque eu toco muito nesse assunto, porque não tem um valor maior do que você ter sua vida, sua saúde, sabe, intacta. Perfeito. Então é legal. Então esse trabalho seu aí só vem só realmente a maximizar a possibilidade de eu ter uma vida aí, uma longevidade maior, cara. Pô, agradeço as palavras De aí, eu fico verdade. muito feliz desse reconhecimento. E na verdade o Se Cuida ele foi criado para isso, né? Trazendo essa importância realmente desse ato, como o próprio bordão diz, em se cuidar. É isso E o aí. se cuidar realmente não é só da parte externa, é de dentro para fora, né, cara? Sim. Que às vezes o silêncio demais, às vezes ele tá gritando, né? Então existem muitas coisas internas que acabam acontecendo que a gente não sabe. E trazendo essa longevidade você mesmo, hoje com a experiência de vida que você tem, são 50 anos aí, e não parece ser um cara que tem seus 30 anos, pelo físico, pela áurea, pela energia, sabe? Obrigado. Isso é muito bacana, cara, porque a gente pega, por exemplo, essa molecada hoje, né, cara? Molecada hoje de 20 anos, 25, ou sei lá, até um pouco menos, ou um pouco mais, cansada, Sim. sabe, entendendo, desgastada psicologicamente, eles entenderem como é que o esporte esse impacta essa vida das pessoas e também como é importante fazer exames, se cuidar, né? A gente precisa ter essa noção que não precisa esperar algo acontecer. A ideia é que faça para que não aconteça. Outro dia eu moro em apartamento, não moro em casa, né? E aí tava descendo meu apartamento, o elevador, e aí eu vi hoje em dia, né, tem esses quadros, acabam fazendo algumas propagandas de informações, né? E aí eu vi falando que essa geração agora é uma geração que ela entende como cuidar da saúde é algo que é importante para elas, quer ver que é uma filosofia de vida. Eu achei interessante. Por que que eu vou falar isso? Porque eu lembro que quando eu tomei a decisão de cuidar da minha saúde, de repente não tomar os mesmos passos que eu vi algumas pessoas mais velhas, Perfeito. era uma época que existia muita propaganda de cigarro, de fumo, que colocava que fumar era uma questão de status. Aí tinha comercial Marlboro,
Hollywood, os caras praticando surf, né? Praticando esportes assim que eram radicais, saúde e fumando. Que é coisa que é um contrassenso total, né? Com relação. Sim. Hoje em dia nós temos a condição que até é proibido propaganda de cigarro contra a saúde, mas você vê que é interessante que os jovens hoje em dia, eles entenderam que é um investimento da sua saúde, e aí você vê que eles já têm hoje, que lá atrás era até vergonhoso abrir uma marmita para comer em algum Já lugar, é o estilo já de leva uma vida. marmita. Então, de certa forma, existem algumas coisas que dessa geração, você vê que eles entenderam, pelo menos algumas coisas que são essenciais para a vida deles, né? Então, uma Total. coisa que eu vi falando dessa geração que eu achei legal. Outras coisas são coisas que maturidades que vão tendo, né? Mas isso eu achei legal, porque Top, às vezes do cara. investimento na vida delas. Não, e assim, sensacional, graças a Deus isso vem mudando. Infelizmente, assim, tivemos alguns exemplos trágicos de morte de atletas e não atletas, né, por falta desse autocuidado. Mas que pelo menos com essa exemplo eles deixaram uma missão como é importante para as pessoas que ficam, né? E fazer exame. Aproveitando sobre saúde, eu tenho uma pergunta para poder te fazer, cara. E é uma pergunta assim, bem impactante. Eu preciso saber de você, né? Não sei se alguém já te perguntou isso, acho que sim, mas não sei se você falou isso abertamente. O porquê que o Ricardo decidiu ser um cara natural e não hormonizar. Por que disso? Explica aí um pouco, que sinceramente eu, assim como outras pessoas, tenho essa curiosidade. O porquê? Por que você não se entregou aos hormônios? Me diga, cara. É interessante porque, na verdade, eu nunca tive vontade de ser um atleta hormonizado. Eu lembro quando eu comecei a treinar, que foi aos meus 19 anos, eu acabei até vendo algumas pessoas próximas, colegas que estavam ficando até maiores e eu tinha, né, a questão da minha alimentação, como eu falei, né, vitaminas, comer o que tinha em casa, usar maisena para enriquecer minha vitamina. E aí eu conheci na época um grande amigo meu, né, hoje em dia faz tempo que eu não vejo, como morava no Baeta, o Alexandre, que ele era até segurança, antigamente tinha lá o Center Shop, hoje é Shopping Metrópolis. E aí eu cheguei por uma curiosidade, porque na minha mente era pensava em alimentação, vitaminas, perguntei o Alexandre, né? Os caras tá ficando forte, né? E eu com o Alexandre, assim como aqueles caras que são, né, malandros mais conhecidos, mas que escolheram um caminho, mas também sabem instruir aqueles mais novos sobre qual é o caminho que deve se tomar na vida, né? Para Uhum. poder também alcançar os seus objetivos, que ele chegou bem, de forma bem enfatizada, e falou assim, meu, isso aí não é para você. Ele falou isso. Eu falei, mas o que que não é para mim? Isso aí que você tá querendo saber, que os caras estão usando e tudo mais. Isso aí ele começou a falar, na época eu nem sabia que era isso. Aí o cara tá tendo eu já tive ginecomastia. Aí ele falou uma outra coisa que o cara teve de problema, e o cara que também que ele tinha falado era uma pessoa que tinha muito poder aquisitivo e mesmo assim teve problema de saúde. Aí eu fiquei ali naquela condição que eu não imaginava, porque era uma época que, na verdade, eu não conhecia mesmo, e te conhecia drogas entorpecentes, né? Tinha maconha, cocaína, as coisas que utilizava que a droga que podia ser preso, tudo mais, mas não isso, que utilizava para algumas coisas, para o cara ficar forte, e que era isso, porque eu vim de uma outra ideia. E aí, quando ele falou isso daí, eu falei, não, mas olha, eu não tenho vontade alguma de fazer isso. E, além dessa informação que o Alexandre ele me deu na época, por conta de eu ter uma genética que eu vinha treinando, e eu sempre fui tendo uma evolução, e eu nunca tinha pensado, sabe, em ser um cara muito grande para ser um atleta. Só tinha aquela referência quando eu era menino, aos 14 anos, que eu tinha lá o Conan, que eu via, né? E naquela época eu pensava que um cara com aquela musculatura toda dava para ser um zagueiro. Ah, Entendeu? Era essa visão que eu tinha na época. Então, isso me fez com que eu fosse treinando para poder jogar futebol ainda, que eu jogava, e aquilo foi me dando uma força, meu físico foi se alterando também, e eu não enxergava uma necessidade de utilizar recursos ergogênicos. uhum. Com isso, depois mais para frente, eu fui conhecendo mais o que era, como é que utilizava. Só que com isso que é interessante, e isso é uma coisa que eu tenho muito apreço mesmo, Matheus. Eu conheço muitos e muitos atletas profissionais, Uhum. e nenhum atleta profissional nunca chegou para mim e falou para eu utilizar. Pelo contrário, todos os atletas profissionais que eu conheço,
eles falaram com relação, sim, o físico eles acabam ganhando, mas sempre falaram sobre os colaterais, sempre falaram sobre os cuidados que tinham. Então, de certa forma, você vê que aquilo que aquele meu amigo Alexandre na época falou para mim, Tinha razão. com os atletas profissionais, eles têm a mesma função. E quando eu comecei a ver como é que é essa questão da administração, de quem usa recursos, de todo dia, as situações colaterais, eu vi que aquilo era uma coisa que não me simpatizava, era algo Entendi. que eu não queria. Não se Não identificou. me identificava. Então eu sei que os atletas profissionais que estão lá no Olímpia, eles acabam tendo que ter a utilização porque é o que faz com que os físicos se tornem competitivos lá. Aham. Mas é um tipo de filosofia, de algo que não me identifica, mas que eu respeito e admiro esses atletas porque era questão de gostar do esporte e ver o quanto o cara consegue evoluir, independente de como que é feito todo esse processo, que eu nem imagino como é que é, assim, de fato mesmo, por não ver de perto como é que acontece, mas todos eles sempre foram muito claros, transparentes comigo, Entendi. de falar o que é, com relação aos cuidados que tem, os colaterais. Então, por não me simpatizar com essa disciplina que tem que se ter, que eu acho que é uma disciplina, né, do Muito. que como acaba tendo que utilizar e como é que é os cuidados, aí vem seu trabalho de cuidar da saúde da pessoa e fazer exames, algo que eu nunca me identifiquei. É muito mais fácil para mim eu me identificar em todo dia acordar, treinar para trabalhar, fazer minha alimentação, fazer minha regra da dieta, treinar, ver minha evolução, fazer o cardio dia a dia, ver meu corpo se transformar, motivar pessoas próximas que elas podem fazer isso, motivar. Essa é uma filosofia que me agrada, que me Perfeito. faz feliz, que Entendi. me enriquece, que me alimenta. Alinhado com o seu Então, propósito, estilo de vida. por isso que eu nunca cheguei de forma alguma, ser hipócrita de chegar e falar mal de atletas que são profissionais que usam recursos. Acompanho também, porque até quando eu comecei a ver o fisiculturismo, não existia o fisiculturismo natural. Por Sim. isso que os meus ídolos é o Lee Haney, Muhammad Maccabi, Albert Berkeley, sabe, Robin Robinson, Perfeito. sabe, Raiz. Por quê? Fazia o Porque trabalho mesmo. e independente de na época se eles utilizavam ou não, que eu não sabia, eu gostava de ver a questão do esporte e uma coisa também que eu gostava muito de ver, que era a questão das coreografias. Perfeito. É uma coisa que eu acho plástico do cara chegar, ele ter aquela força muscular, mas ele ter o controle, ter o equilíbrio para poder fazer uma boa coreografia de apresentação. Cara, é uma arte, cara. sensacional. E é uma coisa que eu via aquilo como uma arte. Eu não via qualquer coisa que poderia acontecer de certo errado. Eu via aquilo como uma arte. Então isso é uma coisa que me motiva muito. E eu nunca cheguei a pensar, porque não é uma coisa que eu nunca me identifiquei. Mas, cara, é uma coisa que eu coloco muito claramente, tenho o maior respeito, o maior carinho, gosto. E por isso que eu fatizo muito, tá? E ninguém nunca vai me ver falando mal de atleta que utiliza, ou que também não, quem não é atleta também utiliza, nunca. Porque é a escolha de cada um, tem que ter. Perfeito. A minha escolha é essa, só por não me identificar. Só isso. De verdade. Você não se vê, não se identifica, mas ao mesmo tempo há um respeito. Há um respeito muito grande, sempre tive. E é interessante porque até a gente fala que é verdade. Se você abre o meu Instagram, meus direct, tem empresas que já me procuraram já. Pô, vamos fazer um trabalho e tudo mais. Eu agradeço por eles verem ter um potencial em mim, que eu poderia também chegar no nível que as pessoas se identificam, né, com esse processo, mas é algo que não me identifico e eu Perfeito. continuo. É uma coisa natural. Perfeito. Nunca teve problema de saúde, a ponto de meu pai ter um problema, não poder usar. Não, é só uma coisa que eu não me identifico, cara. É só isso. Ao meu ver, hoje, as questões hormonais, né, principalmente falando sobre o Brasil e essa nova geração, o natural se inverteu hoje, né? Então, hoje, a classificação dos naturais é contraditória ao inverso do que era no passado. Porque hoje, uma pessoa que fala que, olha, eu sou natural, eu não uso medicamento ou ergogênico, né? É vista de uma forma como você era vista no passado quando você falava que tomava alguma coisa. É isso mesmo. E essa alguma coisa era o whey. Sim. Então hoje se inverteu os papéis. Eu acho uma coisa que você entende? colocou... Porque, eu falo assim, hoje quando você fala assim, eu sou natural, as pessoas te olham como? Ah, não, nunca. Você usa. Você entende como é que mudou? Você concorda comigo? Sim, Que parece sim. que a mesma vertente, quando alguém falava, sei lá, 30 anos atrás,
né, geração raiz, que você, graças a Deus, né, que eu falo Sim. que quem participou dessa geração, hoje é outro estilo de vida, falava quando comprou um pod de whey. Ah, Ou você, quando 19 anos, esse seu amigo Alexandre falou, né, lá de trás, sim. ó, usava alguma coisa, e você enxergava aquilo como, meu Deus, então hoje parou só isso. É o contrário. E É é o interessante que você contrário. colocou, porque assim, né? Eu nem fico muito querendo de enfatizar a ponto das pessoas entenderem, pô, ele quer colocar esse que ele é melhor que as pessoas que não utilizam. Sim, Pelo contrário, né? Eu acho que não tem nenhum porquê eu fazer isso. Mas às vezes quando eu converso com alguns grandes coaches, né? Você está citando, né? Coaches até renomados estão aí fora aí, sim, acompanhando atletas profissionais do Olímpia. Ele falou uma coisa que eu entendi um pouco do porquê que acabou tendo essa visão, sabe, distorcida de o atleta natural estar colocando isso e de pessoas que utilizam recursos que se dizem ser naturais e que depois acabam não sendo. perfeito. Porque ele acabou vendo que hoje em dia, diferente quando lá atrás, quando eu comecei a treinar, que não tinha Aham. essa possibilidade do atleta do fisiculturismo, né, viver do fisiculturismo, talvez, de ter uma monetização, porque não tinha Instagram, não tinha YouTube, não tinha nada. E hoje em dia, ele conversando comigo, né, não preciso estar citando o nome, né, mas um grande treinador, né, coach também, prestatividade aí do Brasil todo, ele falava que acontecia muito porque via que tinha muitas pessoas que chegavam querendo mostrar que tinha genética para Entendi. poder entrar numa marca, Sim, sabe? E entendi. aí falei, pô, mas será que é isso? É isso, Ricardo. Então, cara, é uma coisa tipo assim, que não tem necessidade. Então, quando você hoje você fala que você, para alguma pessoa que é um atleta natural, até é engraçado isso. Eu tava outro dia, eu competi, né? No agora no Muscle Constance em Ipiranga, nosso primeiro título. Falando nisso, esse é o troféu do É homem, né? isso aí, ó. E Bonito, hein, fomos meu? lá no Masters, ficamos lá em primeiro lugar, e na Open ficamos em quinto lugar. Parabéns, cara. Olha E que troféu aí, bonito, gente. nosso primeiro título aí. E muitos outros que Caramba, virão. cara. Ah, com certeza, isso eu não tenho dúvida. Inclusive, você vai falar depois, né? Bom, As e ideias aí, aí que você quer. sim, e aí o que acontece? Quando eu acabei voltando para academia, aí eu não fico enfatizando muito isso, porque não tem necessidade de me rotular, né? Aí até duas situações que eu me lembrei aconteceram. E aí eu conversei lá com um professor, né? Que Ah, é um cara excepcional também. Ele chegou e começou a conversar comigo. Pô, e aí, pô, seu físico tá incrível e tudo ah, mais. Isso foi na semana antes, na penúltima semana da competição. Pô, seu caramba. físico tá incrível, cara. Falei, pô, obrigado, né? E aí, mas o que que você tá tomando? Isso aqui? É sempre isso. Nunca ninguém pergunta. E o trabalho, como é que tá, né? É. Pô, o que você tá tomando? Eu falei assim, então, cara, eu tô tomando uns de chá, né, aqui. Não, mas tô falando das paradinhas. Eu falei, então, cara, aí eu falei pra ele, porque ele não me conhecia. Sim. Aí eu falei, não, cara, eu não utilizo um recurso, né? Eu fui o primeiro atleta brasileiro a vencer lá no Natural Olímpia. Você não toma nada, não, cara. Aí ele ficou mais animado quando eu falei da minha idade. Sim, mas também, né, cara? Assim, Aí cara, quando eu você é volto, uma prova viva que como nada supera o trabalho duro, né? entediando, E de não só constância, nada né? supera, mas o que leva ao trabalho duro, né? A Sim. longevidade com saúde. Exato. Aí eu falei, pô, ele parabenizou, tudo mais, achei legal. Então, até na competição também, muita pessoa que chegou meio físico, Aham. né, que também às vezes via na academia também. Aí chegou meu, você é natural. Assim, como se fosse algo assim, né? Cara, é uma coisa natural de viver. Eu sempre fiz o esporte, para o esporte, por longevidade. Então, quando eu comecei a competir, que foi uma amiga minha, né, Alessandra Marascar, que ela falou de estar competindo e até falou para minha esposa, o que você não faz? Você treinou a vida toda? Que foi depois da pandemia, né? Foi aí que iniciou a primeira competição. Foi, Deixa eu te porque perguntar, como foi essa primeira competição? Conta pra gente. foi interessante, E o porquê, né? e sim, foi interessante, porque como eu falei, a vida toda eu treinava com uma filosofia de vida para cuidar da minha saúde. E aí, em 2020 vem a pandemia, Covid. Eu parei de estar indo treinar nas academias porque a minha sogra, ela é transplantada, a minha mãe já era uma senhora, não tinha nenhuma vacina ainda. Então, na minha mente, eu pensei, eu jogava futebol na época, no time da OAB até. Se por acaso eles ficarem doentes e de repente eu souber que eu acabei transmitindo, minha cabeça vai ficar um turbilhão. Perfeito. Então, na minha consciência, eu parei de estar treinando, né? Parei de estar lá na questão do futebol. E aí, só depois,
quando voltaram a estar colocando máscaras e estar liberando, eu voltei a estar treinando na academia. Perfeito. E aí essa minha amiga, que é a Alessandra, ela chegou para mim e me convidou. Você não vai competir? Eu sempre amei assim o esporte, nunca pensei em competir, eu sempre pensei em treinar futebol. E aí ela falou, a minha esposa também concordou, me apoiou, que isso é uma coisa que é importante, né? Quando tem apoio da Como é família, pais, importante, né? esposa, né? Que é mulher, maridos, é muito importante isso. E aí eu falei, mas eu nem sei como é que faz, como é que eu vou subir. Na minha cabeça, eu vou ficar com vergonha, eu consumir no palco lá, que eu vou fazer. Ele falou, não, olha, você treina, eu vou te ajudar a fazer as poses. E eu tenho certeza absoluta que isso que você vai ser não só bom para a questão do esporte, mas também para a sua vida, para alguns objetivos da sua vida. Perfeito. Beleza, então tá, você me ajuda, me ajuda. Isso em Aí, 2021, 22, 22. 22. Aí eu comecei ali, tinha o primeiro campeonato que eu participei, que foi da Federação IMBA, né, que foi em Taubaté, que é a Federação de Fisiculturismo Natural. Aí eu acabei conversando com ela, foi para me ajudar. Aí também outro dia eu encontrei um outro amigo meu também, né, que também ele acabou falando da competição, Uhum. que é o Ciro Bucherman. E aí ele falou dessa federação que eu também não conhecia. Uhum. E aí também me incentivou a poder estar indo. Eu falei, cara, são duas pessoas que, né, são próximas aí, tem Aí um você pegou carinho, e com falou, ah, certeza cara, eu vou preciso ir, né? fazer, eu Não. vou fazer sim. Ah, Aí eu, beleza, comecei a sozinho, tá me preparando, ah, vendo a questão que eu não conhecia nada. Aí acabei comprando um livro que é do Ada doada, Abas, sei. que é chama Desidratação no Fisiculturismo. Li aquele livro, até quando eu encontrei, agradeci a ele, porque mesmo sendo natural, não utilizei ali o que poderia ser de recursos ergogênicos, mas toda a manipulação de água, chá e alimentação que ele colocou foi o que eu acabei fazendo. Perfeito. E aí eu fui fazendo essa analogia e fui fazendo esse trabalho. E quando chegou um dia da competição, eu lembro que aí ela também me ajudou. Ah, antes também ela tinha me ajudado já, vendo algumas poses minhas ali também. Perfeito. Aí eu lembro que eu fiz até uma apresentação que eu fui eu mesmo ali, né, colocando a música, então no cuidado para não ser nada que pudesse ter palavrão, que coloca muito bem isso aí também. E fiz a coreografia ali para poder apresentar e subi. Então foi interessante que no dia em que você vai lá para poder fazer a pesagem, você começa a conhecer outros atletas, ver os familiares. Aí você entende que aquela questão da vergonha se perde, porque você vê que todos que estão no campeonato ali são familiares, são pessoas que admiram o esporte e entendem o Uhum. esporte. Não Então, o são mesmo pessoas que propósito, não. né? Exato. Perfeito. E aí as pessoas conversando, pô, parabéns, sou físico. Ele falou, legal. E tanto é que é interessante, porque quando eu me inscrevi na Class Physique, não na Bodybuilding, Uhum. porque eu achava que bodybuilding tinha que ser muito grande, porque a minha visão que tinha era do Os bodybuilding caras grandes, sim. tradicional. E não era, as pessoas são menores até. Então poderia até ter competido, senão eu competiria também na bodybuilding. E aí ganhou ou não? Ganhei e foi overall. Já ganhou na primeira competição natural. O homem E não foi, só ganhou, mas foi overall. E aí não parou mais, né? e o mais interessante que eu me lembro é que quando eu subi no palco, né? Aí eu não sabia como é que era essa visão do palco, se fosse público, como é que eu ia me sentir, se ficar com vergonha ou não, eu ia querer descer do palco. E quando eu pisei no palco, a primeira coisa que passou pela cabeça foi, por que que eu não fiz isso antes? Top. Eu me sentia em Sensacional. casa, me sentia assim integrado, me sentia ali que todos respeitavam, Sério, né, cara. o que eu acabei treinando, o esporte. Então eu me senti feliz, cara. Perfeito. E foi a primeira vez que eu subi no palco e aí depois Os olhos sempre brilharam. é, Nunca mais saiu. esse Pô, esporte que tornou o esporte legal, número um meu. na minha vida. E me fala uma coisa, nessa sua caminhada com o esporte, também como pessoa, quais são os maiores erros que você pode afirmar que o natural pode fazer? Tem muitos. Por que que tem muitos, cara? Coloca aí uns top 5, vai. Top 5. Primeira coisa, achar que uma finalização do atleta natural é igual de hormonizado. Muda muita coisa. Muito. Então, por quê? Ele acaba querendo estar utilizando de doce de leite para poder estar utilizando em que não deve se utilizar em alguns momentos. Acaba, de repente, consumindo alguns alimentos que não devem ser Cite consumidos. alguns exemplos. Por exemplo, eu vejo ali o cara tá prestes para poder estar uma finalização, né? No dia do campeonato para estar subindo, eu vejo ali no backstage os atletas
consumindo assim constantemente O- salgadinhos, que é coisas que você começa a imaginar, mas por que que ele está fazendo isso? Uso assim muito grande, sabe, de mel, de doce de leite, sendo que a pessoa ela passou toda a sua dieta consumindo alimentos ricos em nutrição, que o teu organismo sabe fazer a digestão desses alimentos, para que no dia que você vai competir, você vai colocar coisas que o organismo vai nem entender o que está entrando aqui e como processar aquilo. Então ele acha que ele consumindo esses tipos de alimentos vai fazer com que ele consiga ter um up a mais na competição. E não é, às vezes é a manipulação de sal só que ele pode estar fazendo. Não sei quanto que ele vem consumindo de sal, que ele pode estar manipulando aquela quantidade de sal é o suficiente. A questão da manipulação de gorduras e água, que ele vai estar fazendo ali um trabalho para subir. Então eu vejo muito que o que ele acaba visualizando, porque também não tem há muitos coaches, né, que conhecem, né, o fisiculturismo natural, de como o organismo de uma pessoa que não usa recursos ergogênicos, ele acaba mudando e acaba também funcionando para a competição, ele tenta fazer uma analogia. Uhum. Então, às vezes você vê o cara que vai fazer uma bomba de sódio. Vou dar um exemplo que aí eu acabei aprendendo sozinho e vi que eu não estava errado quando eu vi até alguns coaches renomados. O cara vai fazer uma finalização um dia antes do campeonato e aí o cara fica numa condição da berlinda e fala: será que eu vou comer solinho ou eu vou comer uma pizza, vou comer um hambúrguer? E aí eu comecei a perceber algumas coisas que é uma realidade. Uhum. Se a pessoa no dia anterior a uma competição, ele vê que ainda tem água ali no interstício, para quem não sabe, que é aquela região que fica entre a pele e o músculo, ele não deve fazer uma bomba de sódio. Com certeza. Porque se ele fizer uma bomba de sódio, comer uma pizza ou um hambúrguer, ele vai reter e vai embaçar o corpo Até dele. porque é onde a sal é água. Entendeu? Porque tem aquela quantidade mínima que vai para o músculo, mas ele acaba cometendo um grande erro. Com certeza. Então é melhor ele se alimentar, fazer uma refeição limpa, que além disso ele vai controlar durante todo o campeonato, desde as prévias, que é a primeira subida, que é o principal, para depois no final. Então às vezes as pessoas acabam não tendo essa informação e Perfeito. se vê que a pessoa também ela comete um erro muito crasso, que é um outro erro dentro dos top 5 que você me falou. Esse já é o quarto. É, a pessoa ela acaba tendo uma compulsão alimentar. Compulsão alimentar. Por quê? Ela entra num período em que ela acaba fazendo ali a restrição de alimento, que é que a gente fala do cut, né? Que é a peak week, que é a última semana. Ele já começa o primeiro dia que se inicia, de repente, se a competição no sábado, né? Começa assim, sábado para domingo, já pensando o que ela vai comer após o campeonato. Putz, isso é um erro muito complicado. Eu acho que não só de naturais, mas de Todo, quase todos ali, todo, né, todo. cara? Porque a pessoa, ela já, em vez de ela se concentrar no campeonato, Já as coisas eu não posso. é, E o psicólogo mata, né? O psicólogo, nossa, ela já mata começa a se muito. auto-sabotar. Não, e fora a retenção forte que vem. Isso é para a função da saúde também. Exato. Renal, índice glicêmico, Você vê que muitos colesterol, não tem noção como altíssimo, isso abala. E muito. esse choque do corpo, isso eu já vi muita coisa acontecer, cara. Outra, nossa, é assim. Eu fico impressionado hoje com essa questão de alguns coaches, né? Infelizmente, a grande maioria, que não tem um conhecimento, né? Porque assim, o meu ver, hoje, muito coach, não vou falar todos porque eu conheço Sim. alguns que se preocupam com essa saúde dos atletas. Mas a maioria dos coaches em si, eles estão preocupados com isso aqui, ó. Uhum. O título para O ele, título para porque ele. Eles enxergam o atleta como um troféu, cara. Eles não enxergam o atleta como um ser humano. isso aí Eles, é eles, triste. não, eles esquecem que por trás desse atleta que está em cima do palco existe um ser humano, existe um pai, às vezes existe uma mãe, ou Exato. é um filho também. E além daquilo, quando descer do palco, a vida dele vai continuar. A questão é como vai continuar. Isso. Então, a gente precisa entender que o quê? É uma responsabilidade imensa do que um coach ou qualquer outro profissional que esteja acompanhando esse atleta. Esse acompanhamento, né, cara? Por isso que essa ideia de estar sempre de olho nesse feedback clínico, querendo ou não, né, meu? Você mesmo falou que se por diversas vezes sozinhos, Sim. né? Então, entender que o trabalho duro e coisas que podem ser tanto no pré, durante e pós é de extrema responsabilidade. É isso que eu falei de a pessoa ela não ter essa visão
né, com relação a quando ela está se preparando e já ficar nessa compulsão, é um grande erro. E tem o outro também, que é o pós-competição. Esse você já encara como top 3. É, Top 3. Então, top 5. é, Sobre sódio, bomba de sódio. exato. Sujo, né? É, Sujeira pré-palco, né? 4, você classificou como a a compulsão. compulsão alimentar. E essa terceira você classificou como o quê? Então, a questão da pessoa quando ela compete, após a competição, rebote, Após a competição, rebote. que é para todos, não só o atleta não, que é a questão. O cara, ele compete, oriundo dessa compulsão alimentar, ele, após a semana da competição, ele já quer comer o mundo. Uhum. E sendo que é um grande erro. O que que o cara deveria fazer? E isso é uma coisa que também eu aprendi até com o hardcore, com o Wallace. Após o campeonato, na outra semana, você já não fazer já de imediato um deload. Você tá continuando fazendo uma semana de treino, Uhum. você continuar ali com a questão do aumento mais de água também. A questão além de você, se você utiliza chás, como eu utilizo chá, você continuar como fosse uma peak week mesmo, Uhum. porque você vai estar combatendo um rebote que é muito prejudicial para a sua saúde, até para a tua evolução pós o campeonato, para assim depois numa outra semana aí se faz um deload. Sim. Você vê que isso acaba auxiliando muito em preservar o que você falou, da sua saúde. E Perfeito. não só pensar em ter um título, o coach tem que ter essa visão. E é por isso que, como eu falo do Wallace, é um cara que tem um vasto conhecimento, porque ele pensa nisso, ele pensa no ser humano. Então ele não pensa ali que é um currículo. Perfeito. Então, no dia da competição, para você ver que no dia da competição ele também fez isso, mas também no dia anterior, todas as atualizações diárias ele acompanha. No dia da competição, ele faz a pergunta para você: que hora você acorda? Eu falei: ó, vou acordar às 5 horas. Então, eu vou acordar às 5 horas. 5 Perfeito. horas, eu lembro o celular, tava lá, bom dia. Ele te acompanha, né, cara? Então você vê que ele acompanha para ver a questão da preparação, mas após o campeonato, tá lá com você, ele acaba já passando para você o que você deve fazer após o campeonato para poder estar cuidando da sua saúde. Perfeito. Porque ele vê na longevidade. Ele não se Perfeito. importa, independente do cara, da colocação dele, Perfeito. ele vai dar o 100% dele e isso faz com que você seja fiel ao que o cara passa. Perfeito. Então é uma Compromisso, cumplicidade, né? um compromisso, um respeito. Então tem algumas coisas que ele perguntou que eu, ou o natural faz, que eu vejo que são alguns erros, é como eu falei, se comparar a um atleta de fisiculturismo tradicional, fazer aí essas finalizações que deve ser, o que acaba querendo consumir no campeonato, que não tem o porquê, porque ele não usa alguns recursos que os caras utilizam para poder ter o mesmo efeito que deve ser feito, Perfeito. entendeu? Essa compulsão alimentar Perfeito. e a questão do rebote. Por que Rebote. acontece? O atleta natural, ele vai ter que se manter sempre em constância. Então ele não pode perder nem essa janela, dessa oportunidade, quando ele se preparou para competir, quando terminou a competição, já essa outra semana ele vai ter mais um glicogênio muscular Perfeito. que ele pode utilizar para poder fazer um bom treinamento. Uhum. E aí ele consegue também evitar um rebote e vai sempre continuando Perfeito. esse progresso. Ele não. O atleta natural não existe atalho, né, cara? Não. O atalho dele é o trabalho duro e o compromisso todo dia. É a periodização correta que tem que ser feita e o Top. trabalho no dia a dia. Aí. Não, sensacional. E assim, vamos uma outra pergunta. O que você já viu de mais inusitado nessa história de competição que você poderia dividir com a gente? Você olhou assim e falou assim, cara, esse natural tá doido, meu. Não precisa citar nome, mas conte uma história rapidinho. Só que você viu assim que você fala, caramba, que doideira. Como que você pode contar? Natural, coisa Natural, natural. né? Natural. O que eu já vi, assim, é o que eu acabei até colocando como um dos erros, né? Porque eu coloquei um dos 5 erros, top 5 aí, sobre uma coisa que eu vi, Bomba de a sódio. bomba de sódio. Muito.
E você vê assim que é exagerado, que eu já vi muito da pessoa chegar ali para poder competir, o cara naquele momento tá comendo um hambúrguer com queijo, aí já Ah. pega, já saca ali a bolacha de arroz para encher de doce de leite, aí depois ele já pega já salgadinho. E assim, é interessante isso que eu falo para você. Eu sei que a gente não é legal falar de propagandas, mas parece que todo mundo vai estar de Doritos. Eu não sei que marca tem o Doritos deveria Doritos. patrocinar, né, meu? Que os caras saem, já vi os caras, oh, alguém tem Doritos, alguém tem Doritos, alguém tem Doritos Isso é aí, é assim, verdade. cara. E eu, meu Deus, eu vendo aquilo, aquele desespero, aquela loucura toda. E eu fico ali deitado, né? Quem me conhece, eu fico deitado, coloco meus pés para cima ali da malinha minha, Fica de para não boa. ficar retendo água, né, nas pernas, que você acaba travando, que eu compito na Class Physique e na Bodybuilder, né? Então você tem que estar mostrando os cortes profundos, até para você parar de treinar, eu paro uns 10 dias antes, para poder Sim. evitar, né, que a inflamação. Mas Aham. o que eu mais vejo, te juro, assim, que é mais inusitado é essa loucura que eu vejo ali no backstage, aquela loucura dos caras querendo comer salgadinho e comer um hambúrguer e vendo que assim, e olhando assim o físico do cara, Uhum. já tá pronto. O cara não tem que fazer nada, porque eu falo assim, isso é uma coisa que até o próprio Adam fala. O Aham. dia do campeonato é o dia que você não faz mais nada. Sim, você só curte o processo, né, cara? Você já fez tudo que tinha que ser feito. Você só mantém ali o físico, faz o controle de água e sal do dia. E Perfeito. aproveita para depois, quando terminar a competição, aí você pode fazer sua refeição livre tranquilamente. Então, Gradativamente, e né? gradativamente. Tanto é que assim, você depois que sai da competição, toma ali uns 11 ml de água, depois você hidrata o teu corpo, aí você começa a colocar a sua alimentação. Perfeito. Que essa é a forma correta. Então, isso é o que eu vejo assim, de mais inusitado, aquela loucura dos caras fazendo uma coisa que não tem que se fazer, e depois eu vejo que quando o cara vai subir na competição, Ah. o cara perde por isso. Porque o shape dele embaçou, porque o cara acabou fazendo um monte de manipulações de coisas que não precisava, ele já estava pronto. E aí Ele se só complica. precisava de um controle psicológico para saber, Perfeito. olha, tô pronto. E alguém por trás ali, né, cara? Tomando conta. Agora, uma pergunta polêmica, hein? Polêmica. Existe muito atleta, não precisa citar nomes, tá? Mas existe muito atleta, Ricardo, que se diz natural e não é natural? Olha, eu não sei te afirmar, porque é só se o cara chegar para mim e falar assim, pô, eu enganei a arbitragem. E é importante falar, tem atletas naturais, que é aquele que então competiu, né, na competição na federação natural, não aquele que de repente coloca no Instagram como atleta natural, mas nunca competiu. Vamos Essa é a falar primeira, sobre isso. né, essa é a primeira coisa, porque eu vejo muitas pessoas que acabam dando algumas informações, se colocam como atleta natural, mas nunca competiu Com certeza. numa federação natural. Então, a pessoa não pode falar como, se colocar como atleta natural. Essa é a primeira coisa, né? Agora, a questão da pessoa fazer isso é só quando a pessoa passa realmente pelo campeonato, que vai Uhum, passar por exame de dopagem, e uhum. acontecer isso, como que ocorreu quando foi o ano passado, que eu competi, né, no Natural Olympia em Las Vegas, 2024, né? 2024, que aí Aham, eu acabei conhecendo um atleta ali no backstage, tudo mais, sim. inclusive, né, é Uhum. uma pessoa que foi muito respeitosa comigo também. Sim, E aí ela participou da competição e até então a gente não sabe, tem diversos físicos lá que acabam tendo, né, uma grande evolução e competitivo. sim. Só que como que funciona? Até para as pessoas que não conhecem, né, como é que é a federação. Quando você, primeiramente, vai competir numa federação natural, nacional como internacional, você tem termos que você assina, Perfeito. você acaba lá dando a sua autorização até se por acaso o exame der positivo, a tua imagem fica lá sendo exibida, o que você utilizou também acaba sendo lá explicitado Isso pela. pela PNBA, né, que é tem a INBA, a PNBA, que é a Federação Internacional, Perfeito. e ali eles acabam colocando também foi a penalidade que você teve, o Perfeito. banimento ou não, Isso lá fora, né? lá fora. Pessoal, aqui assim, eu vou explicar porque o pessoal Sim, não tem noção disso. como Gente, é que é a seriedade, né? ó, o que o Ricardo a gente vai conversar um pouco agora é uma coisa muito importante, tá? Um assunto muito importante, de extrema relevância. Infelizmente, o Brasil ainda está se adaptando a essa nova metodologia, tá? Que nós vamos conversar agora, que é o assunto sobre você realmente competir natural. Porque hoje as pessoas acabam se enganando
e não está tendo muito esse critério, né, de antidopagem, Isso. né, sobre esse critério de poder fazer esses exames pré-palco e como é feito lá fora. Inclusive nós estamos aqui com o Ricardo, que ele é atleta profissional da origem natural, realmente, é um cara natural. E ele vai contar um pouco como é feito esses exames lá fora pré-competição. Existe o antidoping, existe o exame de sangue, existe o exame de urina também. E ele vai entender, ele vai nos explicar para que você possa ter esse conhecimento, assim como eu tive há um tempo atrás, de vocês entenderem essa real importância e como isso é sério. Como isso é sério e o caráter de punição, que é isso, que existem pessoas que estão pagando o preço até hoje por não obedecer às regras, como é feito lá, né, cara? Exato. Então fala um pouquinho como que é feito esse antidoping Esse lá controle, fora, né? esse controle, né? Exato. Essa base lá fora dos atletas naturais e como é feito essa punição que são pegos quando identifica algum uso de algum ergogênico ou algum medicamento também que cai naquela lista da UADA, né? Sim, então, como eu estava explicando, e aí essa pessoa, ela acabou dando positivo no exame de doping dela, e aí o que acontece? A imagem dela ficou ali publicada no site e não sai mais, ela foi banida, Já fica foi, explícita lá. fica explícita e ela foi banida devido aos diversos recursos ergogênicos que ela acabou utilizando. Sim. E a diferença dos Estados Unidos, né, onde eu acabei competindo lá em Las Vegas, com aqui no Brasil, é a questão também tem uma punição pecuniária, né? Que é aqui no Brasil, a pessoa até quando nessa época competir, ela pagava uma multa de R$ 6.000, teste positivo, agora aumentou acho para 7.000, se não estou enganado. Isso BR. BR. Então, como que funciona? Primeiramente, quando a pessoa ela acaba se filiando à federação natural, ela dá a anuência dela de não somente na competição ela ser sorteada a fazer exames, porque eu falo sortear, porque é igual o atletismo, é igual o futebol, que você acaba sorteando ali os primeiros, ou algumas pessoas que eles acabam analisando, que inclusive eles acabam, no dia que você faz ali a pesagem, eles fazem uma conversa com você até para poder saber algumas informações. Quando você acaba assinando esse termo, você então dá a anuência em que você vai poder passar por esse exame antidoping, que pode ser feito no campeonato, mas também fora do campeonato, pode um fiscal, alguém, ir na sua casa, no seu trabalho, fazer a coleta, que essa coleta ela é feita na frente daquela pessoa que é responsável, onde você escolhe qual é o coletor em que você vai estar fazendo ali a sua urina, para você estar urinando um coletor A, um coletor B, Uhum. e ali você também acaba tendo as informações, Perfeito. que aquelas informações elas são de responsabilidade do atleta em seguir todos os tipos de medicações, manipulações Perfeito. que são proibidas na lista da UADA, que é a lista mundial de antidopagem. Perfeito. Então, essa é uma outra situação que é importante estar colocando para que as pessoas saibam da seriedade que tem neste tipo de É campeonato. porque assim, pessoal, vocês terem uma noção como isso é de extrema relevância. E quando a gente fala de atleta natural, por exemplo, o Ricardo, ele obedece à lista que é de fora, que é o ADA, né? UADA. E só pra você ter noção, quando a gente fala que atleta natural profissional, nós não falamos só de recursos ergogênicos. Para você ter noção, o Ricardo, ele tem que tomar cuidado até o medicamento que ele pode usar caso ele sinta alguma dor. Tais como diclofenaco, entra nessa lista, Neosaldina, não sei qual é o ativo Neosaldina. dele, mas também não Existem posso. uma lista de A a Z com diversos medicamentos. Então, ou seja, esse natural que é profissional, da origem natural mesmo, com a lista da UADA, né? Isso. Ele tem que tomar cuidado até com o que ele sente, porque dependendo do medicamento que ele usar para dor de cabeça, dor muscular, ou até mesmo algum antigripal, contém alguns princípios ativos que constam nessa lista da UADA de A a Z. Então, a pessoa, ela acaba assinando um termo, onde que se por acaso ela acaba sendo, né, se por acaso foi dado positivo, né, para o exame dela, ela pode correr o risco de suspensão, banimento,
A imagem dela fica no mural que chama Hall of Shame, né, que tem lá fora. Mural da Aqui, vergonha. aqui não temos ainda no Brasil. E a questão da multa pecuniária que o cara acaba pagando aí um valor, que era de R$ 6.000. E durante o período em que ele continua filiado à federação, ele pode a qualquer momento ser, de alguma forma, o fiscal ou alguém responsável, ele pode ter recebido uma visita dessa pessoa responsável para poder fazer a coleta. Então, no Brasil ocorre os exames de urina. Existe também uma outra federação que eles acabam fazendo também o uso também do polígrafo. Sim. E eu já cheguei numa competição em Poços de Caldas, que foi até interessante, porque eu competi no sábado na NPC Poços de Caldas. Fazer exame de sangue? Aí foi exame de sangue. No sábado eu competi pela NPC, aí eu venci na categoria Open e na categoria Master, na Class Contra Physique. hormonizados. Isto. Com os hormonizados, com os hormonizados, né? E aí no domingo, que foi a competição na Federação Natural, eu acabei competindo, que eu fui overall, que foi quando eu acabei ganhando a minha vaga para o final do ano competir em Las Vegas. Perfeito. E me tornar o primeiro brasileiro a vencer lá no Natural Olímpia, que eu fiz exame de sangue. Caramba. E aí foi interessante, porque eu nunca tinha feito, né, competições sempre de urina. Depois a médica, ela acaba sendo responsável para entrar em contato com você e acabar pelo menos parabenizando, né, por você não utilizar recursos ergogênicos, os males que acabam também provocando, do porquê que realmente constatou que você não utiliza, né, que é legal também. E aí você acaba tendo também uma outra forma também de ter uma devolutiva, né, sobre o que anos você acabou treinando, competindo, tem utilização de alguns recursos que a lista da UADA acaba estipulando e descrevendo. Tem né? todo esse amparo e essa seriedade, né? Sim, sim. Cara, então assim, resumindo, a questão de ser natural hoje nessa linha profissional é muito mais sério do que as pessoas pensam, né, cara? Não é uma bagunça do que alguns imaginam hoje, porque eu vejo, né, lógico, a gente percebe, fica sabendo, e também até alguns campeonatos que a gente acompanha também, percebe que natural, subindo falou que é natural, sendo que já usou alguma coisa recentemente, ou tá usando, e a gente percebe que ainda falta essa linha de acompanhamento, né, esse embalo, assim como é lá fora, e essa seriedade. Bom, acho que foi um papo top, né, cara? Legal. Foi uma coisa boa aí, acho que só tem a agradecer, né, meu? Eu que agradeço, porque como eu falei desde o início, né, o que eu venho sempre podendo de alguma forma somar na vida das pessoas, independente delas serem atletas naturais ou não, é de alguma forma fazer com que elas possam cuidar, preservar do seu maior bem, que é a sua vida. Então, quando eu tenho a possibilidade de estar tendo uma conversa assim, e que ajuda as pessoas, às vezes as pessoas saem de uma depressão ou numa obesidade que poderia levar ela, né, a uma fatalidade, ou às vezes até que é interessante que eu vou falar agora, às vezes eu vejo pessoas que acabam me acompanhando e elas acabam deixando de procrastinar e de repente estarem estudando para poder estar tendo aí um concurso público e obter o êxito, ou passar no vestibular, ou de repente algo que elas queiram fazer que às vezes não está nem ligado diretamente com o esporte, mas que ela entende o quanto que a resiliência, a disciplina, a constância, todo dia ali está estudando, ela alcançar os objetivos. Então, de alguma forma, eu fico muito feliz quando eu encontro as pessoas e ela me agradece, só que elas não sabem que eu fico mais feliz. Porque a verdade é essa, no fisiculturismo natural a gente não tem um retorno financeiro. Sim. É diferente do fisiculturismo tradicional. Mas a gente tem essa recompensa de poder ajudar uma pessoa, e isso é muito legal quando a pessoa vem aqui, te agradece, parabeniza e acaba falando, pô, cara, você me motiva. Perfeito. Então você vê que é uma riqueza que não tem um valor financeiro. Perfeito. Mas tem de você ter um propósito de saber, pô, ajudar aquela pessoa de alguma forma. Perfeito. Então isso é uma coisa que eu fico muito feliz. E você é mais uma peça, como eu falei, que vem contribuir isso com o Se Cuida, cara. Obrigado. Eu que agradeço, Verdade. cara, assim... E como é importante isso, sabe que eu admiro você demais. Não é à toa que você se tornou esse cara que você é. E ainda tenho certeza que irá ter lá um longo caminho aí dentro do esporte e também fora do esporte. Com essa saúde, o bichão aí bonito, né, meu? Corpo em dia, shapeado mais que muito hormonizado que eu conheço. Nada. Velho old school, ainda estamos se cuidando ainda. É isso aí, gente. Mais um final de um podcast, um papo bem agradável. E também, não só agradável, mas também com informações que possam
agregar no seu conhecimento, na sua vida, tá? Com nossos exemplos aqui, Ricardo. Então acompanhe nas redes sociais. Qual que é o Instagram lá para o pessoal? Estamos lá com o Ricardo Santos Borilau e agora depois também que as pessoas começaram a querer buscar mais informação e querer que eu pudesse de alguma forma contribuir, eu criei o meu canal do YouTube, que é o Ricardo Santos Neri, que aí eu acabo, né, tendo a possibilidade de ter mais tempo aí para poder estar trazendo informações para a galera. Então, seguem lá, compartilhem, falem comigo o que vocês querem ter informação, que eu tenho o maior prazer e a pessoa sabe disso de poder estar ajudando a vocês. Top, tamo junto. E você se inscreva muito no nosso canal, curta, compartilha, tá? Comente aí, vamos ver o que você achou desse papo. E fique guardando as próximas entrevistas, os próximos vídeos, que o intuito é esse: trazer essa informação e agregar no seu conhecimento da sua vida. Tamo junto, se cuidem.